Olá pessoal, começa agora mais uma videoaula do nosso canal Aprenda a Língua Portuguesa. Antes de começar, eu quero lembrar que as inscrições para o Enem terminam dia 18 de maio. Essa aula é em homenagem ao dia 17 de maio, Dia Mundial da Internet. Você que está fazendo 18 anos ou menos esse ano, talvez nem imagine o que é viver sem internet. Mas o fato é que essa foi a minha realidade durante a maior parte da minha vida. E acredito eu, durante a maior parte da vida de muita gente que está me assistindo agora. A internet é um advento muito recente. Viver sem internet foi a realidade até o final do século passado. Se você pensa que a internet surgiu nos anos 90, está redondamente enganado. Na verdade, a internet surgiu no final da década de 60, como um canal de comunicação para os serviços militares nos Estados Unidos. Na década de 1960, o mundo estava em plena Guerra Fria, sob a ameaça de um conflito nuclear que, ao que se acreditava, destruiria o mundo para que, depois, os chefes de Estado das duas maiores potências econômicas, no caso Estados Unidos e União Soviética, protegidos da radiação, pudessem discutir quem tinha razão. Na época, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, o Pentágono, imaginava como poderia transmitir mensagens para as Forças Armadas caso ocorresse o Holocausto. Afinal de contas, as operadoras de telefone, estações de TV e rádio seriam os primeiros alvos dos inimigos. Por isso, o Pentágono estudava como seria um sistema de comunicação para solucionar tal problema. A solução foi dada pelo pesquisador Paul Baran, uma rede de comunicação que não teria centrais nem autoridade governamental, de modo que os nós de comunicação entre cidades seriam totalmente confiáveis. A ideia de Baran era um sistema em que cada mensagem era desdobrada em pequenas tiras que seriam enviadas em envelope eletrônico, cada uma com o endereço do remetente ou do destinatário. Cada uma dessas tiras seria enviada na rede de computadores da época, correndo através de cabos de alta velocidade em direção ao destino onde seria remontada. E se qualquer uma dessas mensagens fosse perdida, sem problemas, poderia ser reenviada. Essa rede foi implementada no final daquela década e foi gradativamente crescendo, até que na década de 1990, com um lapso de evolução, tivemos o advento da internet. A internet é a maior rede de computadores do mundo que teve, como acabamos de ver, sua origem na Guerra Fria. Agora que nós já sabemos como surgiu a internet, vamos discutir algumas questões vestibulares, mais propriamente do Enem. Segue um quadro. Enem 2016. Até que ponto replicar conteúdo é crime? A internet e a pirataria são inseparáveis, diz o diretor do Instituto de Pesquisas americano Social Science Research Council. Há uma infraestrutura pequena para controlar quem é o dono dos arquivos que circulam na rede. Isso acabou com o controle sobre a propriedade e tem sido descrito como pirataria, mas é inerente à tecnologia, afirma o diretor. O ato de distribuir cópias de um trabalho sem autorização de seus produtores pode sim ser considerado crime, mas nem sempre essa distribuição gratuita lesa os donos dos direitos autorais. Pelo contrário, veja o caso do livro O Alquimista, do escritor Paulo Coelho. Após publicar para download gratuito uma versão traduzida em seu blog, Coelho viu as vendas do livro em papel explodirem. De acordo com o texto, o impacto causado pela internet propicia a banalização da pirataria na rede, b. adoção de medidas favoráveis aos editores, c. implementação de leis contra crimes eletrônicos, d. reavaliação do conceito de propriedade intelectual, e. ampliação do acesso a obras de autores reconhecidos. Peço para que vocês deem uma pausa antes de ser dado o gabarito. O gabarito é letra A.
Das outras alternativas, C e D cometem o erro da extrapolação, enquanto B comete o erro da contradição e E comete o erro da redução. Vamos entender os casos de extrapolação. Em que momento o texto fala de implementação de leis contra crimes eletrônicos? Em nenhum momento. Em que momento o texto fala de reavaliação do conceito de propriedade intelectual? Em nenhum momento. Já a letra B comete o erro da contradição. O que o texto defende é exatamente o contrário, como na fala do diretor. Ou seja, não há controle sobre a propriedade dos arquivos, onde se conclui que seria impossível a adoção de medidas favoráveis aos editores. Podemos considerar a letra E um caso de redução, porque se refere a algo exclusivo do livro de Paulo Coelho. O gabarito é letra A, até porque é a conclusão dessa frase que acabamos de transcrever. Enem 2014. Blog é concebido como um espaço onde o blogueiro é livre para expressar e discutir o que quiser na atividade de sua escrita, com a escolha de imagens e sons que compõem o todo do texto veiculado pela internet por meio dos posts. Assim, essa ferramenta deixa de ter como única função a exposição de vida e ou rotina de alguém, como em um diário pessoal, função para o qual serviu inicialmente e que o popularizou, permitindo também que seja um espaço para discussão de ideias, trocas e divulgação de informações. A produção dos blogs requer uma relação de troca que acaba unindo pessoas em torno de um ponto de interesse comum. A força dos blogs está em possibilitar que qualquer pessoa, sem nenhum conhecimento técnico, publique suas ideias e opiniões na web e que milhões de outras pessoas publiquem comentários sobre o que foi escrito, criando um grande debate aberto a todos. De acordo com o texto, o blog ultrapassou sua função inicial e vem se destacando como A. Estratégia para estimular relações de amizade. B. Espaço para exposição de opiniões e circulação de ideias. C. Gênero discursivo substituto dos tradicionais diários pessoais. D. Ferramenta para aperfeiçoamento da comunicação virtual escrita. É recurso para incentivar a ajuda mútua e a divulgação da rotina diária. Mais uma vez, peço para que deem uma pausa antes de ser dado o gabarito. O gabarito é letra B. Das outras alternativas, a letra C comete o erro da contradição, a letra A comete o erro da redução, enquanto que as outras duas alternativas incorretas cometem o erro da extrapolação. Em que sentido a letra C comete uma contradição? A questão pergunta em que o blog vem se destacando e a letra C fala de algo que foi ponto de partida, como podemos ver nesse texto, para mais tarde ser ampliada. Logo, essa alternativa dá um argumento diametralmente oposto ao que o texto diz, ou seja, uma contradição. A letra A comete o erro da redução, limitar o texto a um único aspecto, quando na verdade o texto é mais do que isso. Dizer que um blog é estratégia para estimular amizades é um aspecto muito pequeno para se dizer que dá destaque, como diz o enunciado da questão. O aspecto da amizade fica apenas implícito na ideia do texto, mas fica complicado dizer que dá destaque. O erro da extrapolação, presente nas alternativas D e E, consiste em gerar a ideia ausente no texto, como dizer que o blog é ferramenta para aperfeiçoamento da comunicação visual escrita ou recurso para incentivar a ajuda mútua e a divulgação da rotina diária. O único gabarito possível é a letra B, o que é confirmado no texto que está transcrito agora. E essa aula foi em homenagem ao Dia Mundial da Internet. E vem aí uma aula comemorativa, a nossa aula 100. Parabéns para você que nos acompanha e parabéns para nós do Aprenda a Língua Portuguesa. O nosso canal está buscando maneiras divertidas de preparar você para o teu concurso, em especial para o vestibular. Para todos vocês que fizeram essas provas, eu quero vos pedir
que nos escrevam para dizer como se saíram, quais foram as dificuldades, se a prova foi fácil, se foi difícil. Conforme for, faremos os devidos comentários numa próxima aula. Para todos vocês, o nosso canal deseja boa sorte. Qualquer dúvida que vocês tenham, podem nos escrever, seja através da nossa fanpage, seja através do Google+, seja através do nosso e-mail. Ou então vocês podem nos escrever para fazer qualquer comentário, crítica, elogio ou até reclamações sobre as nossas videoaulas. Sim, a missão do Aprenda a Língua Portuguesa é melhorar cada vez mais. E para isso, nós contamos com a tua ajuda. Quero agradecer a todos vocês que estão assistindo nossas videoaulas, bem como a todos vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado, vocês estão ajudando o nosso canal a ser feito. E aqueles que ainda não se inscreveram podem fazer isso. Basta clicar nesse link. Muito obrigado e aguardem nossa próxima aula. Aula 100. Parabéns!